TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Procon Municipal e Caixa Econômica estão em mutirão de negociação. Receita passa a exigir CPF de dependentes a partir de 8 anos no imposto de renda do próximo ano. Conheça a Previdência Complementar da OAB Prev. Confira o quadro Direito Empresarial em Foco com o advogado Cleto Gomes. E a nossa agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. O Procon Municipal e a Caixa Econômica estão em mutirão de negociação. Os devedores da instituição bancária devem ficar atentos a esta possibilidade de quitar as suas dívidas. Acompanhe. A campanha Quita Fácil, fruto de uma parceria entre o Procon Municipal e a Caixa Econômica Federal, visa oferecer condições especiais para clientes que possuem dívidas em atraso no período acima de 360 dias. O órgão achou interessante porque ele traz benefícios para o consumidor. Inclusive, foi dito pela Caixa que terá um desconto, dependendo do caso, de 90%. Em dívidas comerciais, por exemplo, cartão de crédito, crédito direto ao consumidor, consignado, que essa situação são as mais demandadas, inclusive aqui no Procon Fortaleza, para a gente intermediar o acordo. A renegociação acontece na hora e, de acordo com o gerente regional da Caixa, o momento é atrativo, já que no final do ano, todo mundo quer quitar seus débitos. A pessoa precisa basicamente trazer um documento de identidade e o número do CPF. A partir desses dados, a gente aciona o nosso cadastro e a gente verifica se a pessoa está em condições de fazer essa negociação que nós estamos propondo aqui no Procon. No último mutirão realizado pelo Procon Municipal em setembro deste ano, mais de 60% dos atendimentos tiveram acordos firmados com os clientes. A Caixa Econômica Federal não participou daquele momento, mas agora, com a campanha Quita Fácil, o órgão financeiro vai disponibilizar condições especiais de renegociação até o dia 30 de novembro. Essa campanha ela tem um objetivo de resolver de forma simples e rápida o problema do cliente e para isso a gente montou uma estratégia em que os descontos podem ir até 90%. Isso realmente é uma coisa muito interessante para o cliente, né? E muitas vezes o cliente realmente se anima em resolver o seu problema mais rapidamente e a gente está aqui preparado para atendê-lo e ele já sai aqui já com o problema resolvido. A Silvana ficou sabendo da campanha pelo sobrinho e não perdeu tempo para renegociar um crédito direto com a Caixa. Para a gente se livrar, né, das dívidas que a gente está devendo. O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, Procon Fortaleza, vai disponibilizar para os consumidores da capital um plantão especial para atendimento durante o Black Friday, período em que há promessas de redução de preços por parte das empresas. No dia 24 de novembro, uma equipe estará disponibilizada para auxiliar o consumidor e detectar fraudes e ofertas enganosas no comércio eletrônico. O atendimento vai ocorrer pela Central 151 no horário comercial, bem como presencialmente na Rua Major Facundo, 869, no centro de Fortaleza. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, falsas promoções podem resultar em uma multa de até 11 milhões de reais. A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Ceará promoverá na próxima terça-feira, 28, a partir das 14 horas, uma audiência pública para debater a situação de abandono e maus tratos envolvendo animais em Fortaleza. E para falar sobre esta iniciativa, bem como sobre outras ações da OAB Ceará em defesa dos animais, nós conversamos agora com a integrante da comissão, doutora Laura Xavier. Doutora Laura, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. O prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade de tratarmos de um assunto tão relevante, né? Com certeza. Doutora Laura, inicialmente eu gostaria que a senhora falasse aqui para os nossos telespectadores um pouco sobre a Lei dos Crimes Ambientais. Salvo engano, é a Lei 9.605. Isso. Essa lei, ela é uma lei completa, ela consegue coibir os ataques aos maus tratos aos animais? Olha, eu diria que não é uma lei completa ainda, né? Nós estamos trabalhando, a intenção é que essa lei, hoje em dia a pena ela é muito branda. Nós temos aí o artigo 32, que é o artigo que prevê o crime de maus tratos, né? E ele prevê como pena a detenção de 1 ano, de 3 meses a 1 ano,
né? Para o caso de maus tratos. E multa também? E a multa também, né? Que até temos o decreto 6514 de 2008 que prevê multa de R$500 a R$3.000. A gente considera isso um pouco, muito brando ainda, Essa lei é de que ano? Ela é de 98, de 1998, né? E o que a lei enquadra como maus tratos, a senhora poderia explicar? É importante falar isso porque as pessoas às vezes têm a ideia de que maus tratos é só a questão de judiar do animal, né? E na verdade não é só isso. O próprio abandono, né, do animal é considerado maus tratos. Nós temos aí a falta de apoio médico, né, de apoio veterinário, a falta de vacinas, da própria alimentação. Então tem muito mais coisa além do próprio maltrato em si, exatamente. Doutora, a comissão vai realizar na próxima terça-feira, dia 28, uma grande audiência para debater esse tema aqui na capital. Isso. A senhora poderia falar um pouco sobre essa audiência e quais são as expectativas? Essa audiência é uma audiência pública, né? E ela é aberta para todos os interessados, a população, o cidadão que se interessa pelo tema, os protetores, né? Que a gente sabe que graças a Deus a gente tem, né, uma quantidade boa de protetores, mas que carecem muito de informação, carecem até da oportunidade de falar, né, de se expressar. E o intuito da audiência é justamente esse: a gente abrir um canal de comunicação, debater sobre o tema, né, saber entender qual a necessidade do protetor, qual a necessidade da população, né. E aí a gente vai contar a gente espera contar com a participação do Ministério Público, da Prefeitura, enfim, de todos que possam se interessar e que possam vir a tratar sobre o tema, né? Os casos de maus tratos, eles têm crescido nos últimos tempos? Principalmente contra cães e gatos? Infelizmente sim, né? Ainda é uma coisa que as pessoas não têm essa consciência do cuidado, né? E é importante ressaltar que o Estado, ele tem o dever de proteger, né? Isso é constitucional. E o cidadão, ele tem o dever de denunciar, né? Essa questão. Não é uma coisa que a gente pode deixar passar, é uma coisa que é dever do cidadão, né? Enquanto falar e mostrar o que está acontecendo, né? A senhora falou numa questão importante, a senhora falou na consciência, né? Ou conscientização. A senhora acha que falta educação por parte da população, não só da população, mas também dos órgãos que deveriam coibir esses maus tratos? Sim. Como eu disse, às vezes é muito pela falta da informação, né? Por isso que a comissão tem esse intuito de levar campanhas educativas, de fazer com que as pessoas tomem conhecimento dessa questão dos maus tratos. E até com relação à própria polícia, a gente orienta no sentido de quando alguém vá fazer a denúncia, que já vá com o artigo 32 da lei. Porque eles se recusam a fazer um boletim? Às vezes se recusam, às vezes não tem o próprio conhecimento. Às vezes não tem conhecimento, não sabe onde enquadrar, exatamente. Então é uma coisa que tem que ser mais trabalhada, tem que ser mais estudada, mais divulgada. Doutora Laura, eu gostaria que a senhora falasse agora sobre algumas outras ações que foram desenvolvidas pela comissão ao longo desse ano. A exemplo de uma cartilha que foi lançada sobre cuidados com os animais. Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa cartilha, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar a advogada Laura Xavier, membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Ceará. Doutora Laura, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre uma cartilha que a comissão lançou para alertar sobre os cuidados com os animais, não é verdade? Isso. A cartilha, essa aqui, ela é uma cartilha
né, a gente tem como tema Como Cuidar do Seu Melhor Amigo. Ela é uma cartilha bem didática, bem com informações fáceis, né, compreensíveis, e a gente fala da questão dos maus tratos, a gente traz a questão, exemplos de maus tratos, nós temos aqui o artigo de lei, né, que menciona os maus tratos. Temos até aqui no final uma espécie de modelo de denúncia para facilitar a pessoa, né, orientar a pessoa no sentido de quando ela for denunciar, para ela seguir mais ou menos o roteirinho. E essa cartilha foi criada na intenção de a gente levar isso para a população. A comissão pretende fazer palestras em escolas e nas comunidades, para as pessoas terem acesso a essas informações e utilizar essa cartilha da melhor forma possível, no sentido de cuidar e proteger os animais. Esforço no sentido de realmente conscientizar o cidadão. Exatamente, né? Isso. Uma outra iniciativa da comissão diz respeito a um evento de adoção que foi realizado no início desse mês. Sim, sim. Como é que foi? Foi um sucesso o evento? Foi o nosso primeiro evento de adoção, né? Nós fizemos em parceria com 2 ONGs, que foi a Arca de Noé e a Vira-Latas, né? Tivemos muitas adoções. O evento aconteceu na Praça dos Estressados, na Beira-Mar, foi num sábado à tarde. E a intenção da comissão é que esse seja o primeiro de muitos, né? A gente tem essa ideia de levar isso adiante, de fazer vários outros eventos para que esses animais possam conseguir um lar, né? Um outro interessante evento realizado pela comissão foi um passeio ciclístico, não foi? No mês passado, no mês de outubro. Isso. O objetivo era arrecadar alimentos para doar a abrigos que cuidam de animais em Fortaleza? Nós fizemos um passeio ali na Praça Luiza Távora, num domingo pela manhã, e com o intuito de arrecadar alimentos para abrigos. Esses alimentos foram doados, né, para o abrigo São Lázaro, e para o outro abrigo, se eu não me engano, foi o Arca de Noé também. E também a ideia é que sejam feitos outros eventos nesse sentido. O evento foi um sucesso, tivemos participação de boa parte da comissão, além de outros advogados e a população, e a intenção é que aconteçam outros deste também. Dentro desse esforço da comissão de levar a informação, levar o conhecimento para o cidadão, como a comissão tem agido, tem interagido com o interior do estado, com os demais municípios? A comissão ela é estadual, né? Certo. Mas nós temos advogados que atuam diretamente nos municípios. Alguns advogados que são de municípios como Camusim, como São Benedito, que atuam diretamente e que fazem chegar essas informações que a gente trata aqui na comissão até a população. Então a gente tem o intuito de chegar não ficar só em Fortaleza, mas chegar no estado e no interior, porque a gente sabe que o interior é muito carente dessas informações, né? E por meio das prefeituras também, a comissão tem buscado firmar parcerias? A comissão, ela oficiou todas as prefeituras dos municípios de Fortaleza, na intenção de realizarmos palestras nas escolas, nas comunidades, levando a questão da educação ambiental no que diz respeito à proteção e o bem-estar animal. Doutora Laura, os advogados que estejam nos assistindo e caso tenham interesse em participar de forma mais ativa da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, como devem proceder? Nós temos uma página no Facebook, né? A página CDDA OAB Ceará, que é a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, a OAB Ceará, que não é só para os advogados, né? Toda a população pode... Que tiver interesse. A gente compartilha lá de todas as informações da comissão, e os advogados podem acessar também o site da OAB, se quiserem participar da comissão. A comissão está de portas abertas. A comissão se reúne com que frequência? Uma vez por mês. Uma vez por mês. A reunião para definir as estratégias? Isso, ordinária, ou uma vez por mês, excepcionalmente, quando há necessidade, a gente se reúne mais de uma vez. E quais são os planos futuros da comissão? Quais são os projetos futuros? Dentre os projetos estão essas palestras nas escolas, que a gente tem a intenção da campanha educativa mesmo, né? O nosso foco maior é na campanha educativa.
e realizar outros eventos como esses, de adoção e de arrecadar alimentos, tudo em prol do bem-estar animal, né? Doutora Laura, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença. Eu que agradeço. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu queria agradecer a presença, eu queria dizer que é uma oportunidade excelente, principalmente na questão do direito animal, que infelizmente ainda é muito pouco divulgado, é muito pouco conhecido, às vezes até um pouco deixado de lado, né, digamos assim, e que a gente sabe que tem tido cada vez mais importância, cada vez mais relevância na sociedade, né? Não só na questão das zoonoses, mas principalmente na questão do bem-estar, do cuidado com o animal, que é dever de todos. Obrigado. Obrigada. Ivelise Maia. A Receita Federal publicou uma instrução normativa no Diário Oficial desta semana, reduzindo para 8 anos a idade mínima para apresentar o CPF de pessoas declaradas como dependentes no imposto de renda. A mudança já vai passar a valer a partir da próxima declaração, ano base 2017. A partir da declaração de 2019, ano base 2018, estarão obrigadas a se inscrever no CPF todas as pessoas físicas que constem como dependentes na declaração do imposto de renda, independentemente da idade, informou o fisco. Em fevereiro, a idade mínima fixada pelo governo para a apresentação obrigatória do documento na declaração havia sido reduzida de 14 para 12 anos. Por nota, a Receita informou que a redução da idade visa evitar que a declaração caia na malha fina, possibilitando maior rapidez na restituição do crédito tributário. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. Olá, espectadores. Meu nome é Ricardo Maia, sou sócio de Cleto Gomes Advogados Associados e é sempre um prazer aqui participar do programa Mundo Jurídico da TV Fortaleza, de modo a esclarecer alguns pontos de atualização do direito empresarial, de modo a permitir aos empresários que sejam atualizados e que estejam sempre em dia com a legislação do nosso país. Um ponto importante que nós devemos destacar, principalmente da reforma trabalhista, são as alterações que ela trouxe em relação ao término de contrato de trabalho. Na legislação anterior, todo o contrato de trabalho que terminasse e que o empregado tivesse mais de 1 ano de trabalho, teria de ser homologado pelo sindicato da categoria. E muitas vezes esse procedimento era muito complexo, era um procedimento que demandava muito tempo, tanto da empresa quanto do próprio empregado. Tinha que se deslocar muitas vezes 1 mês, 2 meses depois que o contrato já tinha terminado. Ele tinha que se deslocar até o sindicato e lá às vezes tinha que aguardar um bom tempo até que o homologador pudesse fazer a homologação da rescisão. Essa homologação tinha a ideia inicialmente de servir como uma quitação, ou seja, o sindicato garantia que aqueles valores que estavam sendo pagos eram os únicos valores devidos na rescisão. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho trouxe uma interpretação diferente, no sentido de que essa quitação seria apenas daqueles valores. Então, quaisquer outros valores que o empregado achasse que deveria ter recebido, ele poderia ir atrás na justiça. Então, era um procedimento que ainda não tinha mais o seu intuito original. Ela não garantia a segurança para as empresas de que pagando aqueles valores estaria garantida e a dívida estaria quitada. Então, mesmo com todo aquele procedimento, a empresa ainda ficava à mercê de um empregado em até 2 anos ingressar judicialmente pedindo aquelas verbas.
A reforma, ela trouxe uma alteração em relação a isso, pois mesmo aqueles empregados que tenham mais de 1 ano de contrato de trabalho não precisarão mais se dirigir ao sindicato para homologar a sua rescisão. Com a reforma, basta que o empregador faça um termo, pague as verbas rescisórias ao empregado, o empregado assina um recibo e, além disso, o empregador comunica aos órgãos competentes, seja CAGED, seja CEFIP, Caixa Econômica Federal, informa essa rescisão e aí o empregado já vai estar apto a receber o seu seguro-desemprego, da entrada no seguro-desemprego, e receber os valores que estão depositados na sua conta do FGTS. Não será mais necessário que haja todo esse procedimento, essa ritualística, de ter que ir ao sindicato, perder tempo. Muitas vezes acontecia de o empregador demitir o empregado e ambos ficarem chateados um com o outro. E aí, 1 mês, 2 meses depois, eles tinham que se dirigir ao sindicato para homologar aquela rescisão. Era muitas vezes uma situação chata, que não agradava a nenhuma parte e nem a outra. Então, com a reforma trabalhista, será extinguida essa obrigação, facilitando ainda mais os procedimentos entre empregado e empregador. Não foi retirado qualquer direito, pois essa homologação não dava ao empregador nem ao empregado qualquer garantia. Apenas era um procedimento desnecessário que tinha perdido a sua real intenção. Com a reforma, então, será intensificado mais ainda o cuidado do empregador quando da rescisão do contrato de trabalho. Como ele não vai se dirigir ao sindicato da categoria para homologar a rescisão, ele terá que ter sempre o cuidado redobrado nas suas rescisões para que pague as verbas de acordo com o que for devido ao empregado e sempre no prazo de 10 dias dado pela lei. Sempre ter esse cuidado, pois não haverá a entidade sindical para dar uma chancela a essa rescisão. E sempre sem esquecer de comunicar aos órgãos competentes, pois se o empregador não comunicar, por exemplo, no CAGED, que houve a demissão do empregado, ele não poderá pedir o seguro-desemprego. E aí ele poderá ingressar judicialmente, requerendo inclusive danos morais. Essa é mais uma atualização da reforma trabalhista e é importante que as empresas atentem a isso e procurem escritórios e advogados para que possam orientá-las nesses procedimentos. É sempre importante ter a orientação de um advogado para evitar que a empresa faça algum procedimento equivocadamente e tenha um passivo trabalhista futuramente. O Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado de Ceará realizará nesta sexta-feira, dia 24, uma reunião para avaliar os números da violência urbana no Ceará. E para falar sobre esta iniciativa, dentre outros temas, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado criminalista e presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública, doutor Leandro Vasques. Doutor Leandro, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio novamente. O privilégio é meu, Evaldo, sempre à disposição. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel do Conselho. Como é que o Conselho é formado, qual a autonomia, qual o papel, as atribuições do Conselho Estadual de Segurança Pública? Pois não, Evaldo. O Conselho Estadual de Segurança Pública, ele possui previsão na Constituição do Estado do Ceará, no artigo 180, e também é disciplinado pela Lei Estadual 12.120, de 93. Na verdade, tanto a Constituição como a lei prevê que o Conselho Estadual de Segurança Pública possuirá uma dotação orçamentária própria, autonomia administrativa e financeira. Isso ainda não foi alcançado, muito embora o Conselho seja vinculado ao gabinete do governador e tenha uma formação bastante eclética. Lá existem representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Arquidiocese, Associação dos Prefeitos, a OAB, que no caso eu assumo o assento da OAB e atualmente presido o colegiado, de modo que o Conselho ele é um equipamento, né, que poderia ser muito mais aproveitado pelo próprio Poder Executivo, até porque ele deve colaborar com a política de segurança pública, inclusive com a política do sistema prisional, com ideias e sugestões, o que é um dos nossos objetivos que iremos, obviamente, alcançar agora nessa próxima sexta-feira, dia 24 de novembro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa reunião. Vocês vão avaliar o diagnóstico dos números da violência urbana no nosso estado, é isso? Na verdade, nós sabemos que os telespectadores, todos nós, estamos já fartos, exaustos de constatações numéricas, estatísticas e etc.
eu acho que já se está ultrapassando a hora, o Brasil já está na sua 24ª hora de se enfrentar de uma vez por todas essa questão da violência urbana. Na verdade, nós percebemos que não há uma política de continuidade, né? Nós padecemos de uma síndrome, que é a síndrome do descontinuismo. Então, o governo, ele cumpre a sua etapa de 4 anos e após um novo gestor assumir, nós temos uma determinada política quase que abandonada. Nós precisamos de políticas de segurança pública de Estado e não políticas de governos que são transitórios e sazonais, né? Doutor Leandro, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou recentemente os números da violência urbana referentes ao ano passado, né? Referentes a 2016. Isso. Eu gostaria que o senhor levantasse aqui os principais dados, né, que foram abordados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Pois não, Evelto. São dados realmente alarmantes, assustadores, né? Nós sabemos que a violência ela é um fenômeno social, né? Até mesmo nos países desenvolvidos existem os homicídios, existem os crimes passionais, existem os atentados terroristas, enfim. No nosso país não chega a ser tão diferente, no entanto, com uma nova moldura, com uma diferenciada silhueta, né? Nós temos uma violência urbana realmente em contornos epidêmicos, né? Praticamente uma hemorragia social, enquanto que a ONU suporta, né, o dado de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? Nós aqui do estado do Ceará já chegamos a 77 homicídios para cada 100 habitantes, ou seja, um cenário apocalíptico, né? Então, apesar disso, né, o Fórum Brasileiro, né, o Fórum Nacional de Segurança Pública tem constatado dados também, de fato, que nos inspiram a uma certa avaliação, como, por exemplo, que a cada hora 7 brasileiros são assassinados, né? E ano passado, 61 mil homicídios se verificaram no nosso país, o que o Fórum faz uma comparação até com a guerra, com o início da Segunda Guerra Mundial, que foi uma bomba nuclear que foi arremessada em Nagasaki. É como se fosse uma bomba atômica por ano. Isso. Tendo como referência os casos de assassinatos praticados em 2016, não é verdade? Isso, verdade. E o que nós temos é o quê? O professor Laércio Noronha, né, que é um pesquisador da matéria, ele pontuou algo muito interessante. O Brasil, na década de 90, nos idos de 94 ali, nós vivíamos e respirávamos uma hiperinflação, né? Nós chegamos a ter inflação de 1.800, né? Dados de 1.800 pontos. Na verdade, hoje o Estado brasileiro ele padece de uma hipercriminalidade, né, em todos os níveis, né? Como eu dizia no início, a violência é sim um fenômeno social. Tanto é que na alegoria bíblica, né, de Adão e Eva, Caim e Abel, né, se Caim mata Abel, então ali 25% da população teria uma inclinação criminosa. No entanto, apesar da violência ser de fato um fenômeno, nós precisamos compreender que ela precisa ter um limite. Nós temos que respeitar as fronteiras dessa tolerância. A partir do instante que ela se torna algo absolutamente epidêmico, hemorrágico, é algo que inspira uma preocupação imediata das autoridades e é preciso que o Poder Executivo, principalmente, que é o verdadeiro reitor, condutor desse processo, possa fazer uma interlocução com os municípios, por exemplo, porque na minha leitura, né, dos 184 municípios do estado do Ceará, para que se tenha uma ideia, somente 13 possuem alguma secretaria destinada a fazer essa interface, esse intercâmbio de informações com a Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, existem municípios que poderiam criar uma Secretaria de Segurança Urbana, uma Secretaria de Combate à Criminalidade, compreendendo o quê? Que o combate ao criminoso é sempre da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O enfrentamento ao delinquente é do Estado. Nós sabemos que a competência constitucional da segurança pública é dos estados e da União. Isso, perfeito. Mas o senhor acredita, então, que os municípios deveriam ter um papel mais ativo no combate à criminalidade? Com certeza, com certeza. Perceba só, enquanto que o Estado deve enfrentar o delinquente, o criminoso, nada impediria que o gestor municipal, que as prefeituras buscassem enfrentar a criminalidade, genericamente falando. Com que políticas? Políticas de urbanização, políticas de desfavelização, ou seja, de desmontar os ambientes criminógenos. Iluminação pública não é o suficiente apenas para a prefeitura se dedicar. Ela pode desenvolver uma série de projetos na área esportiva, na área educacional, né, principalmente na área urbanística e de desfavelização. A partir do momento que existirem políticas públicas desenvolvidas pelos municípios que tenham essa possibilidade de se afinar a política do Estado de enfrentamento da marginalidade, nós poderemos aí sim vislumbrar um horizonte mais razoável, né? Porque o prefeito municipal, ele deseja o quê para a sua cidade? Que tenha uma sede de um banco oficial, que tenha um bom hospital, que tenha uma delegacia de polícia, um fórum,
mas ele se esquece de indagar o que ele próprio, prefeito, pode desenvolver para colaborar com a segurança pública naquela municipalidade. Então, esse é um outro aspecto que tem que ser enfrentado. Eu acho que está havendo um ruído de comunicação entre o Estado e os municípios, né? Eles poderiam estar sendo cordas de uma mesma harpa, todos afinados, num só diapasão, ou seja, de enfrentar a criminalidade. Enquanto cada município de razoável dimensão, enquanto cada capital como a nossa, uma metrópole complexa, tiver ambientes criminógenos, ou seja, onde a criminalidade ela é fértil ou ela pode se espraiar com facilidade, dificilmente nós iremos conseguir combater a violência urbana com racionalidade e serenidade. Doutor Leandro, esse dado é realmente assustador. 7 pessoas são assassinadas por hora no Brasil. O que é que realmente está acontecendo, na sua opinião? O Estado inclusive no sentido lato, né? Incluir os estados, os municípios e a União. O Estado perdeu a capacidade de combater a criminalidade? Olha, eu diria que o Estado brasileiro, né, estou falando genericamente, eu acredito que ele está praticamente rendido, né? O crime organizado, como o próprio nome sugere, ele realmente evoluiu, né? Hoje a Lei 12.850, que é uma lei federal que trata da questão do crime organizado, ela tem sido subaproveitada pelo próprio Estado. Lá existem institutos como o da colaboração premiada, que tem sido muito utilizado nessas operações destacadas da Polícia Federal, mas existem outros institutos que têm sido desprezados, como, por exemplo, a utilização do agente infiltrado. Você vê muito isso nos filmes norte-americanos, parece uma película hollywoodiana. Mas o agente infiltrado, que é aquele que se disfarça e faz parte de um ambiente criminógeno, ele é, sim, uma estratégia de inteligência policial que o Brasil não tem adotado, o Ceará não adota, e o que é surpreendente, né? Mas o que nós precisamos também compreender é que o que alimenta, o que retroalimenta a violência urbana, na minha leitura, é justamente a reincidência criminal, que para traduzir para o telespectador seria o quê? O indivíduo que já foi condenado por um crime, ele se encontra hoje confinado, hoje preso, mas cedo ou tarde ele vai deixar o sistema. E quando ele deixa o sistema, ele volta à marginalidade. Ora, se hoje você tem aí mais de 10 milhões, 12 milhões de desempregados, imagine um indivíduo que tem a insígnia de um ex-presidiário. O emprego para ele é muito mais desafiador. O Estado precisa investir mais, então, na ressocialização. Sem dúvida. Não só na ressocialização, mas no resgate dessa unidade humana, para evitar que ele volte a delinquir. Porque o indivíduo que se torna hoje egresso do sistema, ele é praticamente compelido a uma marginalidade obrigatória, né? Então é preciso o quê? O Estado precisa ter uma política prisional de disciplina. Ou seja, o indivíduo lá, dentro da unidade prisional, e olha que o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. São mais de 700 mil presos, no Ceará mais de 20 mil. Então, o preso, ele precisa ter uma rotina, como todo telespectador tem uma rotina, como nós dois temos uma rotina. O indivíduo tem que acordar, ele toma o seu café e vai ou para um curso pedagógico, de aceleração pedagógica, ou vai para uma oficina de capacitação profissional. Depois tem a pausa do almoço e à tarde, mais uma vez, atividades. Infelizmente, os nossos presos, os presos brasileiros, eles estão confinados num ócio esplêndido. Né? E quando se tornam egressos do sistema, eles estão absolutamente desamparados, sem nenhum tipo de qualificação. Então, por mais que o governo estimule com leis estaduais, promovendo o alívio da carga tributária, incentivo e etc., aquele indivíduo não vai estar qualificado. Né? Então é preciso fraturar esse ciclo vicioso da violência, para que se tenha uma ideia, de cada 100 indivíduos que deixam o cárcere, segundo os dados acadêmicos, quase 80 retornam ao cárcere, o que revela um número dramático, preocupante, que, de fato, o sistema prisional está falido e fracassado na sua finalidade. Para que se tenha ideia, a cada governo estadual que se conclui, você inaugura mais 3, 4, 5 unidades prisionais. Então, qual será a política prisional brasileira, a política penitenciária? Isso não tem resolvido. Simplesmente de construir mais unidades, mais unidades, mais unidades. Então, é preciso que os gestores, né, que a União, os estados e os municípios, na sua cota de participação, façam essa reflexão, avaliem que hoje esse exército de desassistidos que estão presos, eles cedo ou tarde irão deixar o sistema, e se não houver uma política de reabsorção, né, desse contingente, nós estaremos, na verdade, assistindo apenas o evoluir da retroalimentação da violência urbana. Doutor Leandro, eu gostaria que o senhor avaliasse os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública referentes à letalidade das polícias, ou seja, os casos de mortes, né, em decorrência de intervenções policiais, tanto da Polícia Civil quanto militar. Foram mais de 4.000 mortes no ano passado. Eu gostaria que o senhor avaliasse esses dados logo após um breve intervalo.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado criminalista e presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará, Dr. Leandro Vasques. Dr. Leandro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a letalidade das polícias, ou seja, os casos de morte em decorrência das intervenções das polícias civis e militares. Foram 4.224 mortes em 2016. Por que esse número? O senhor acredita que a polícia está despreparada? Não diria que a polícia está despreparada. Na verdade, o que houve foi um aumento do enfrentamento da violência, né? Esse número de assustador de 2016, ele já representa um aumento de 25% comparativamente ao ano anterior, de 2015. Então, houve um aumento de 1/4 de policiais vítimas, né, também desse enfrentamento. Ora, o próprio Estado do Ceará, que ano passado, no ano de 2016, né, apresentou cerca de 3.500 homicídios, hoje nós estamos ainda no início do mês, no meio do mês de novembro, nós já temos 4.500 homicídios. Nós já tivemos um aumento de mais de 1.000 homicídios comparativamente ao ano passado. Então, e voltando para o assunto da questão das polícias, realmente nós precisamos investir mais no policial, não é? Não só na sua autoestima, na questão do soldo, na questão do salário, mas na questão de equipamento. Né, de seguranças, enfim. Então, nós temos percebido realmente que, como há um fôlego novo, né, no comando de muitas secretarias de segurança, na nossa também, então existe um ânimo que tem sido contagiante para a tropa, para os policiais, e isso também estimula o enfrentamento. E esse enfrentamento, lamentavelmente, também causa baixas, né, do lado do poder oficial, que é, no caso, a Polícia Civil e Militar do Estado do Ceará e dos estados como um todo. Doutor Leandro, o senhor falou na questão da crise no sistema penitenciário. E o que se tem percebido ultimamente é de que está havendo uma divisão, ou seja, determinadas facções estão sendo separadas e colocadas em presídios, né? E qual a análise que o senhor faz disso aí? Olha, essa análise é uma análise que eu faço com muita serenidade e até antecipo que eu compreendo que você departamentalizar, né, segmentos do crime organizado em determinadas unidades prisionais, por exemplo, o PCC em uma, o Comando Vermelho em outra, o GDE em outra, etc. Eu acredito que, na verdade, você faz contribuir para que o crime organizado se organize ainda mais, né? Você perceba e repare que você praticamente está transformando uma unidade prisional num QG, num quartel-general de determinado grupo criminoso. E se transforma quase que num home office. Eles ficam trabalhando ali internamente, já que são todos da mesma facção criminosa, e eu acho que esse cenário, ele traduz quase que uma rendição do Estado, né? O Estado ele precisa rever esse aspecto, adotar o agente infiltrado, desmontar os comandos, transferir para as unidades prisionais federais aqueles que são considerados líderes. Agora, sem investimento em inteligência, lamentavelmente, nós estaremos patinando, nós estaremos deslizando o tempo inteiro. E é preciso, portanto, que os poderes públicos possam se valer das ferramentas que a própria lei já estabelece. Claro. A Lei 12.850 prevê a figura do agente infiltrado e eu asseguro que jamais foi adotado isso no Estado do Ceará, o que é surpreendente na minha leitura. Essa questão dos presídios, né, e a proliferação das facções, das organizações criminosas dentro dos presídios, eu obtive uma informação recente de que um novo preso, quando chega lá no presídio, ele tem que fazer uma opção, né, para qual facção ele vai. Isso é verdade de que eles estão batizando os novos presos dentro dos presídios? Sim, nós temos informações de agentes penitenciários que nos informam que indivíduo, não só nas unidades prisionais, quando o indivíduo chega numa delegacia de polícia flagranteado, na própria delegacia às vezes tem os segmentos onde está um determinado grupo filiado a uma facção e outro a outra facção. O que nós temos constatado é que nós precisamos de gestão na segurança pública e de gestão no sistema prisional. O governo passado, para que você tenha ideia, o governo Cid Gomes, chegou a aumentar o investimento em 342%, comparativamente ao governo que o antecedeu, que era o governo Lúcio Alcântara. E o governo do Camilo
recentemente ele convocou novos policiais militares, novos policiais civis, né? Então essa ação de aumentar o efetivo não é suficiente, não basta. Ela é uma ação importante, mas não é suficiente de fato. Perceba que no governo Cid Gomes, apesar de ter havido um crescimento exponencial do investimento em segurança pública, 342%, naquele tempo os homicídios dobraram, praticamente para 200%. Então isso quer dizer que não é porque está havendo maior investimento, vai haver melhores resultados. O que vai depender, na verdade, é uma gestão serena, uma gestão equilibrada, uma gestão onde você vai tentar, inclusive, poupar alguns investimentos, otimizar os custos para buscar atender melhor esse segmento sensível que é a da segurança pública do Estado. Na verdade, o fato de você simplesmente triplicar o investimento e divulgar esses números não quer dizer que a violência vai estar contida, né? Não necessariamente. Então nós precisamos de gestão. Para que você tenha uma ideia, a divisão de homicídios, a DHPP, a divisão de homicídios do Estado do Ceará, nenhuma lei estadual foi criada ainda para instituir a divisão, né? E não há uma liturgia a ser obedecida, né? Quem assume a divisão pode adotar a medida que quiser, devolver inquéritos para algumas distritais, avocar inquéritos que não têm ainda autoria identificada, enfim. Então, é preciso que haja uma política de continuidade, né? Nós estamos realmente meio que uma babel de gerenciamento, e é preciso que haja comando, é preciso que haja gestão, né? Porque investimento está havendo, o governador revela absoluto compromisso em querer investir, isso é indisfarçável, é inegável. Tem notado o esforço do governo do Estado no combate à criminalidade. Isso é indiscutível. O próprio secretário, nós percebemos que o secretário é dedicado, é vocacionado, né? Enfim, mas é preciso que existam ainda a correção de muitos rumos para que nós possamos alcançar um objetivo minimamente razoável. O senhor falou, inclusive, num ponto importante, que é preciso também investir em equipamentos, né, para o homem que está lá na ponta, combatendo criminalidade, seja ele o policial civil ou o policial militar. E também investir em qualificação e uma melhor remuneração, porque essas pessoas estão lá, né, arriscando suas vidas, né, para defender as nossas. Sem dúvida. Para que você tenha uma ideia, qualquer um assiste aqui filme americano, que um policial ele sai do seu horário de trabalho, ele vai praticar tiro ao alvo num stand dentro da própria repartição. Aqui, o nosso stand não funciona lá na Academia de Segurança Pública, Academia Estadual, a AESP. Na verdade, existe um convênio com uma empresa privada para que seja feito isso, né? Se você indagar, né, de um policial, qual foi a última vez que ele fez um treinamento além do ingresso dele, após o ingresso dele, quando é que ele fez um treinamento de tiro, é desafiador você encontrar alguém que esteja fazendo um treinamento periódico, de uma manutenção de equilíbrio e etc. Então, o que nós constatamos é que é preciso haver uma reformulação na política de segurança pública. Investimento já existe, mas nós precisamos otimizar esse investimento. É preciso rever a política prisional no Estado do Ceará. O Estado poderia muito bem adotar a questão do enfrentamento do ócio com disciplina dentro das unidades prisionais, com estudo e capacitação profissional para o preso, para tentar, portanto, fraturar a violência, o ciclo vicioso da violência que se alimenta justamente da reincidência criminal. Claro. Então, acredito que rumos precisam ser tomados, né? O governador tem consciência disso, claro, e precisa, inclusive, utilizar melhor o Conselho Estadual de Segurança Pública, que é vinculado ao seu próprio gabinete, né? E o Conselho precisa, obviamente, resgatar a sua autonomia administrativa e financeira, o que nós já temos postulado via ofício para o excelentíssimo senhor governador, e acreditamos que até ano que vem, no início do ano que vem, isso estará sendo solucionado. Doutor Leandro, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece aqui a sua presença e faz votos de que o Estado do Ceará, não só o Estado, né, o Brasil como um todo, acerte em suas políticas públicas para diminuir esses números da violência urbana que tem assustado cada vez mais a todos nós, cidadãos. E o programa abre agora espaço para suas considerações finais. Pois não, Evelt, nós temos que ter essa reflexão, né, de que a violência precisa sim, ser enfrentada mais com racionalidade, né? A América Latina, para que se tenha ideia, ela tem praticamente 8% da população mundial, mas nós aqui na América Latina, né, nós suportamos quase 40% dos homicídios no planeta. Então, quase metade das mortes no planeta Terra acontece na América Latina. Que tem menos de 10% da população mundial. Então, a violência, apesar de ser um fenômeno, ela precisa ser enfrentada com habilidade, né, com serenidade,
mas principalmente com a união de esforços. E concluo dizendo que se os municípios também não se irmanarem à atuação do Estado e da União, dificilmente nós conseguiremos ultrapassar essa etapa nervosa da nossa existência, que é uma violência com contornos de epidemia social. Com certeza. Obrigado, doutor Leandro. Ivelise Maia. Auxiliar na redistribuição dos internos e aliviar o excedente no sistema penitenciário com foco na ressocialização via a educação e o trabalho. Esses são alguns dos principais objetivos na unidade prisional Professor José Sobreira de Amorim, inaugurada em Taitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Ao todo, são 600 vagas destinadas ao público masculino, com investimento de aproximadamente 24 milhões de reais. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, inscrições até 15 de dezembro. Tribunal de Contas do Espírito Santo, inscrições até 21 de dezembro. E a gente vai ficando por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.